Próximo. Requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ao cumprimentá-los, aproveito o ensejo para solicitar a aprovação deste requerimento, onde peço o envio de ofício ao senhor Ubirajara José da Silva Filho, secretário de Administração e de Finanças da Prefeitura, solicitando o envio de notas fiscais empenhadas e pagas no mês de julho. Os vereadores abaixo assinados, membros da bancada de oposição, vêm respeitosamente requerer das secretarias de Administração e Finanças do município. Primeiro, considerando a necessidade de transparência e fiscalização dos gastos públicos, considerando que há valores pagos que chamam a atenção e merecem uma análise mais profunda, solicitamos o envio com urgência, urgentíssima, para a Câmara Municipal das notas fiscais empenhadas e pagas no mês de julho, referentes à administração municipal, empresas prestadoras de serviços e todos os microempreendedores individuais, MEI. Justificativa. A transparência nos gastos públicos é fundamental para garantir a lisura e a eficiência na gestão dos recursos municipais. A análise das notas fiscais permitirá que essa Casa Legislativa verifique a regularidade dos pagamentos e identifique possíveis irregularidades, assegurando assim a boa gestão dos recursos públicos. Pedimos que as secretarias de Administração e Finanças atendam a este requerimento com a máxima urgência, fornecendo todas as informações solicitadas. Agradeço desde já a atenção dispensável a esse requerimento. Plenário da Câmara aos 26 dias do mês de agosto de 2025. Então, esse requerimento é da bancada, assinaram ele o vereador Carlos Eduardo da Silva, Neo Gustavo Silva Hipólito, Odvinte Freitas Lemes, Roseli Gonçalves Cacheta Mesquita e Flávio Dias da Silva. Requerimento em discussão. Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, público presente, secretário de Indústria e Comércio, Wesley Camamuji, o que nos despertou a fazer esse requerimento, solicitando essas informações, e a gente pediu só no mês de julho, porque poderíamos ter pedido, se quiséssemos, né, vereador Daniel, até de mais tempo, mas para a gente começar a entender esse processo pelo mês de julho. O que a gente detectou lá no portal Transparência? Na última sessão, o vereador Flávio Dias estava espantado com o valor da licitação para gráfica e também para licitação para material de papelaria, que soma mais ou menos 8 milhões de reais. Aí tem aquela questão, é uma licitação chuveiro, né? Não tem necessidade de gastar tudo, mas também desperta alguma curiosidade, porque se licitar tanto dinheiro em duas frentes. E ao analisarmos o portal Transparência, nós detectamos também um outro grave problema quanto à questão de emissão de empenhos e pagamentos, vereador Flávio Dias. Principalmente no que tange aos MEI, vereadora Roseli. Porque eu acreditava que existia um padrão, né, de pagamento para MEI. E eu já tinha levantado aqui em outra sessão, que existe MEI contratado com empresa aberta para ser pedreiro, que nunca sentou um tijolo e está recebendo. Mas de repente, o que nos chama a atenção é que os salários não são iguais. Existe MEI recebendo 11 mil reais. Então essa preocupação, para que nós possamos entender o que esse MEI está realizando, né? Porque ele está recebendo, eu estou citando um valor, recebendo um valor maior do que o salário de um professor pós-graduado com 40 horas. Então é uma preocupação muito grande. Eu estou dando um exemplo, existem outros exemplos. Então não há um padrão de que o salário do mês seja, por exemplo, 2 mil reais. Ele é diferenciado, né? E nós sabemos muito bem, e aqui nós não estamos questionando isso, que o MEI não é contratado na administração pública. O vereador Daniel já levantou isso em várias oportunidades, para executar aquilo que é a abertura do CNPJ. É uma forma que a administração achou de burlar a legislação, como fez no passado, vereador Flávio, com a questão do diarista, né, que vai causar mais problema para a administração futuramente. Mas o que a gente quer entender de fato é o porquê dessa diferença tão grande de salários dentro dessa categoria, né? E é assustador o
que nós estamos aqui tentando levantar. Eu creio fielmente que nós não temos, né, e não estamos aqui fazendo pré-julgamento, e por isso pedimos informação, né, e que essas informações cheguem para que nós possamos analisar de fato o que está acontecendo. Porque eu acredito, vereador Flávio, que se isso não acontecer, há necessidade sim da instalação de uma comissão de investigação, a CPI, nessa casa, para investigar essa situação, levar isso ao conhecimento do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Porque tem que ter um padrão, eu creio assim. A diferença de um que ganha 1.500 para um que ganha 11.000, outros é muito diferente. Então, se eu estou dizendo, não é daquele cara, por exemplo, lá, a empresa que foi contratada para fazer jardinagem. Estou dizendo o MEI que foi contratado para prestar um serviço, e aí eu recebo 11, você recebe 3, você recebe 2. Então, essa diferença ela é preocupante e traz a necessidade dessas informações para que nós possamos analisar isso com muito carinho. Mais algum vereador? Senhor presidente, requerimento muito importante, já sinto até contemplado pela fala do vereador Carlos Eduardo, mas quando ele fala da questão não existe uma continuidade nos valores, correto? Aí traz a importância das notas fiscais, porque a maioria dos MEIs são para prestar um serviço do qual nós precisamos entender. Não faz possível, assim, é incompreensível aquele serviço contínuo todo mês. Principalmente, por exemplo, a maioria é manutenção de prédios públicos, limpeza da cidade, etc. O próprio TCM tem um regramento de como isso funciona. Ele cria um regramento no sentido que quantos metros quadrados fulano de tal está limpando, está varrendo. Será que está obedecendo isso? Então precisamos entender. E mais uma vez, a preocupação dos transtornos que isso vai trazer à administração pública, ao município em si, porque é o CNPJ do município envolvido, futuramente, quando isso virar ações judiciais de direitos trabalhistas, né? E nós precisamos nos atentar a isso. Então, assim, pertinentíssimo o requerimento que nós todos assinamos, e só queria fazer esse complemento, sabe? Eu acho que receber essas notas fiscais é importante. Mais algum vereador? Requerimento em votação. Aprovado unânime, 10 votos.